Talvez ainda mais intrigante do que as estruturas vistas na superfície da Lua sejam os numerosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século, inclusive relatados pelo famoso astrônomo Francis Baily em 1835. E o fenômeno também foi relatado pela tripulação da Apollo 11. As janelas estavam escuras e foi então que comecei a ver um flash, um raio e outro flash e luzes bruxuleantes, como dizemos. Continuei vendo as luzes e disse: vocês viram alguma coisa em comum? Viram algum flash? Neil disse: sim, eu vi uns 100 flashes. E você, Mike? Eu não vi nada. Uma análise aprofundada sobre o que era aquilo? Não. Estávamos voltando para casa. Que outra pessoa se preocupasse com aquilo. Essas coisas foram realmente divulgadas pela NASA em seu próprio catálogo de anomalias lunares temporárias. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. Que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Esse é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha e que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu, mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da federação. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos.
Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. Podemos especular se existe vida fora deste planeta. Podemos especular se, por acaso, aconteceram contatos com outras civilizações. Por que não? Os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos. Será que irão revelar sua presença? O que acontecerá se fizerem isso? E se já estiver acontecendo? Se fizermos contato com uma civilização extraterrestre, seremos os calouros da turma. Seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência. Então, eles vão nos ensinar muitas coisas e, ao contrário, nós não teremos muito a lhes ensinar. Quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo, a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita. Um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos OVNIs é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal. Então, agora, segundo pesquisas recentes da Gallup e também da Roper, mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem. E quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos. Mas por que houve tantos avistamentos depois de Roswell? Será a coincidência? Ou a crença crescente em alienígenas incentiva aqueles que antes teriam medo do ridículo e não falariam? Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer, isso ajudou a divulgação do assunto. Existem muitos benefícios pelo fato de aceitar os vizinhos de galáxia que venham nos visitar. Existem relatos de tratamentos médicos que foram realizados em benefício de várias pessoas que tiveram contatos. Existem tecnologias energéticas avançadas. Dizem que algumas passaram por engenharia reversa e são usadas pelos militares. Existem tecnologias de comunicação. Realmente, qualquer área de nossa vida pode ser afetada de modo benéfico ao aceitar que existem essas outras pessoas lá fora, que elas têm informações e conhecimentos que podem nos ensinar e que seriam benéficos. Tudo vai depender de como a descoberta acontecer. Se de fato for uma transmissão de rádio, podemos esperar uma coisa. Se houver de fato algum tipo de visita que combine com as crenças sobre OVNIs, será uma outra coisa, mas em geral, acho que as pessoas estão muito mais preparadas para, como podemos dizer, o contato. Muitos dos que acreditam que o contato é inevitável sugerem que os governos devem se preparar. Esse é um campo de estudo chamado exopolítica. A exopolítica traz a questão qual deve ser nossa resposta a essa situação, considerando a sociedade. Não necessariamente falando de governo, mas como indivíduos, como podemos estender a mão da amizade. A exopolítica tem sido um movimento básico das pessoas preocupadas com essa questão e com informações sobre o assunto OVNIs e também querem ajudar a organizar as pessoas localmente para levar as informações aos governos e fazer uma grande mudança acontecer. Mas se formos amigáveis, o que garante que receberemos o mesmo em troca? Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos.
Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico. Este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? Se nós estamos atingindo um nível onde poderíamos interagir com o paraíso e nos conectar com uma comunidade galáctica, estamos prontos? Ou nossos esforços serão bloqueados novamente, retrocedendo milhares de anos em nosso desenvolvimento? Os egípcios, os romanos, os gregos, a maioria destes impérios, é claro, caiu. E por um tempo a humanidade teve um retrocesso, mas sempre crescemos de novo. E sempre avançamos. Agora parece que nós estamos no limiar de um salto final. Parece mesmo haver padrões cíclicos na história. Cada geração tem de cometer os mesmos erros. Nós, pessoalmente, temos de cometer erros parecidos em cada estágio da vida. Um argumento diz que é um padrão espiral, que os ciclos têm um tipo de movimento para frente. Eles estão viajando em uma direção, muito embora prossigam em círculos. É o destino humano de cada lenda, de cada religião, que nos faz saber que nós, como uma raça de seres humanos, evoluiremos. Nós conseguiremos. Nós atingiremos o cumprimento do destino messiânico em conhecer a verdade do nosso universo, a verdade da nossa existência. Isso é inevitável. Pode ser que o que estamos vendo aqui seja o cumprimento deste longo e permanente plano da agenda destes seres extraterrestres que têm estado esperando que nós atinjamos este nível de consciência ou de tecnologia através do qual eles se sentirão confortáveis, então, para se revelarem. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena? Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa, e que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas.